Fala galera, Interagindo Química, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos falar hoje sobre ligações químicas e agora vamos falar sobre a ligação iônica. Primeira característica da ligação iônica é que nós precisamos saber que ela é uma ligação entre um elemento que é um metal com um ametal. Então a ligação iônica ela vai acontecer entre um elemento que é um metal, né, lá na tabela periódica ele vai estar lá no grupo dos metais, com um elemento que é um ametal. Outras características de ligações iônicas são as seguintes. As ligações iônicas, elas, como o próprio nome já diz, iônicas, elas vão formar íons. Então ocorre a formação de íons. Se você não sabe o que é um íon, vou deixar passando aqui no card o vídeo que eu falo sobre íons, né, os cátions e os ânions. Então, o íon é um elemento que ele vai ter uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, na ligação iônica, os metais, por exemplo, o elemento que ele é um metal, o que vai acontecer? Ele vai formar o chamado cátion. Ou seja, ele vai doar, ele vai perder elétrons, então ele fica com uma carga positiva. E o ametal, ele vai formar o chamado ânion. Ou seja, ele vai ter aquela carguinha negativa. Então, nas ligações químicas, né, nas ligações iônicas, vai ser uma ligação entre o metal com o ametal, vai ocorrer a formação de íons, ou seja, o metal ele vai perder seu elétron e o ametal ele vai ganhar elétrons. Isso para quê? Para buscar a estabilidade. Então os elementos eles vão buscar ficarem estáveis, vão buscar estabilidade, vão buscar ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então vamos fazer alguns exemplos que ajudam muito a entender isso aqui. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui o exemplo do cloreto de sódio, certo? Nós temos aqui o primeiro elemento, ele vai ser o metal, que é o sódio, e o segundo elemento, o ametal, que é o cloro. Para a gente saber como que esses elementos eles vão se ligar, quantos elétrons eles têm na última camada, a gente deveria fazer o quê? Distribuição eletrônica. Esse primeiro exemplo eu vou fazer com distribuição eletrônica, mas eu vou ensinar um macete que vai ser muito bom para vocês. Então, o sódio ele tem 11 elétrons. A distribuição eletrônica dele ficaria como? 1s2, 2s2, B6, 3s1. Quantos elétrons o sódio tem? Então, quantos elétrons o sódio tem na última camada dele? Apenas um elétron. Agora vamos ver o cloro. Então, agora nós vamos fazer o exemplo do cloro. O cloro aqui na distribuição eletrônica, né, se a gente for olhar lá, o cloro ele tem 17 elétrons. Então, como ficaria a distribuição eletrônica dele? Vou fazer aqui rapidinho. 2, 3p5. Na última camada, o cloro tem quantos elétrons? 5 com 2, 7. Então, o cloro precisa o quê? De um elétron. Então, o que vai acontecer? O sódio, que tem um elétron só na última camada, ele vai doar, né? Esse elétron vai ser arrancado e vai vir para onde? Para o cloro. E o cloro, ele vai passar a ficar com quanto? 2 com 5, 7, mais um que ele ganhou, 8. E o que acontece com o sódio? O sódio ele perdeu esse elétron. Essa camada agora é como se ela não existisse mais. Quantos ele vai ficar na última camada dele agora, na segunda camada? 6 elétrons com 2, 8. Então o sódio passa a ter 8 elétrons na última camada e o cloro passa a ter 8 elétrons na última camada. Então ficaria assim, o sódio, certo? Doando o único elétronzinho para o cloro. Então, o sódio, como ele perdeu um elétron, ele fica o quê? Com a carga positiva, e o cloro
como ele ganhou um elétron, esse sinalzinho negativo indica o elétron, então quer dizer que ele tem mais um elétron, ele vai ficar com a carga negativa. Então vamos fazer mais um exemplo, eu vou ensinar de uma forma que você não precisa fazer distribuição eletrônica. Então vamos para o segundo exemplo, vamos fazer aqui o K2S. Se você souber, né, a família de cada elemento, você sabe quantos elétrons ele tem na última camada. Por exemplo, o potássio está na família 1A. Todos os elementos da família 1A vão ter um elétron na última camada. Então, ele é da família 1A. Né, se você for na família 6A, todos os elementos daquela família vão ter 6 elétrons, que é o caso do enxofre. Então, o enxofre da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, isso ajuda você não precisar fazer, né, a distribuição eletrônica. Então, como que ficaria aqui? O primeiro elemento é o metal, é quem vai perder o elétron. O segundo elemento é o ametal, é quem vai ganhar o elétron. Então, nós temos 2 potássios, certo? E um enxofre. Potássio, cada um tem um elétron, né? E o enxofre tem 6. E ele precisa de quê? De mais 2. Então, esse elétron vem para cá e esse outro elétron também vem para cá. Então, ele perde esses dois elétrons. Ele perde, cada um perde esse elétron. Você vai ver que o potássio agora ele fica estável. E o enxofre, né, agora ele também tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois que ele ganhou. Então, como que fica o potássio? Fica com a carga positiva e o enxofre fica com 2 cargas negativas, porque ele ganhou 2 elétrons. Então, é assim que a gente faz a ligação iônica. Então, agora eu vou só passar agora umas características da ligação iônica. Então, na ligação iônica, só para a gente lembrar, vai ocorrer a formação dos íons, né, a formação de íons, e é uma ligação entre metal com ametal. Algumas características da ligação iônica que são, geralmente, nem sempre, elas são formadas por compostos binários, né, como a gente viu o exemplo, 2 elementos se ligando. Elas são sólidas em natureza, têm alto ponto de fusão, né, e são ligações muito fortes, porque, né, há uma perda de elétrons e um ganho de elétrons, ou seja, os elétrons são tirados de um elemento e vão para o outro elemento. Então, ligações iônicas é a nossa primeira ligação química que a gente vai ver. Agora, na próxima aula, nós vamos estudar as ligações covalentes. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário. Um abraço, até a próxima.